Olá a todos, é um prazer estar aqui com a doutora Caroline Rebelo para a gente fazer a apresentação e a discussão, né, Carol, desses dois casos clínicos de mieloma múltiplo, de pacientes que foram encaminhados para transplante. Então, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de interagir aqui no final e eu acho que vai ser bastante proveitoso para todos. Bom dia aí, Carol. Carol, está me ouvindo? Tá? Sim. Acho que... Oi. Bom dia, Carol. Bom dia, Bom, Ângelo. Bom dia a todos que vão participar. É um prazer estar aqui. Eu acho que essa discussão vai ser bem rica, né? São pessoas bastante experientes no assunto. E a gente... Tô te ouvindo. Minha internet tá ruim? Está dando umas travadinhas, mas não, tudo bem, a gente vai ajustando. Carol, Eu vou vamos dar chamar o início, primeiro então? palestrante, que é o médico hematologista Antônio Júlio. Ele é médico na... Na verdade, com a Suzana, tá? Depois com o Antônio Júlio. Bom, então eu queria convidar a doutora Suzana Gonzaga, médica hematologista do Hospital Paulistano, para apresentar aí o primeiro caso. Suzana? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou apresentar um caso clínico de um paciente elegível a transplante autólogo de medula óssea e depois a gente abre para as discussões. Obrigada. O paciente, ele é paciente lá do Hospital Paulistano, ele é um homem de 48 anos, casado, 2 filhos, católico, engenheiro, ele é natural e residente de São Paulo. Ele é um paciente que não tinha nenhuma comorbidade, então ele não fazia uso de nenhuma medicação. E ele veio para o hospital, na verdade, em maio de 2020. Ele chegou no pronto-socorro com uma dor intensa na coluna lombar, com bastante dificuldade para deambulação, não tinha melhora com analgesia. E esse paciente já vinha investigando essa dor óssea, essa dor lombar, há aproximadamente uns 8 meses. Então, ele já tinha passado em alguns ortopedistas, feito raio-x, essas coisas de praxe, né, que a gente conhece dos nossos pacientes, e nesse meio tempo ele veio evoluindo com uma piora progressiva. Ele tinha uma anemia aos exames também, então chegou até a fazer um pouco de uma investigação ambulatorial com o hematologista. Quando ele chegou para a gente, além da dor óssea, ele tinha bastante dificuldade para deambular, ele tinha também um cansaço associado aos esforços. E aí ele veio para o serviço via pronto-socorro. Na tomografia dele, né, que era um exame de imagem que ele tinha uma fratura em L1 de aproximadamente 30%, e a gente complementou com uma ressonância de coluna lombar. Tinha realmente esse traço de fratura impactada no planalto anteroinferior do corpo vertebral de L1, com redução da sua altura, estimada em 40%. Ele não tinha nenhuma outra alteração nos exames de imagem, e na época a gente solicitou a avaliação do ortopedista, justamente para avaliar se tinha alguma indicação cirúrgica ou alguma outra reabordagem, mas a conduta foi conservadora. Esse paciente, em complementação de exames laboratoriais, ele tinha uma anemia, então ele tinha um HB de 7,9, leucócitos normais, plaquetas reduzidas, 103 mil, um cálcio iônico elevado, 1,64, com uma creatinina de 1,3. Em relação aos outros exames, ele tinha uma IgA de 3.940, com uma IgG e uma IgM diminuídas, um DHL normal, uma beta-2 de 3,3, com uma albumina baixa de 2,9, tinha um pico de proteína em gama de 4 gramas, com uma proteinúria de 0,25, imunofixação dele, urinária e sérica, era IgG-kappa, e a cadeia leve livre dele tinha uma relação bem elevada, então ele tinha uma kappa de 1.456, com uma lambda bem reduzida e uma relação maior que 1.128.
A gente fez a avaliação medular na época, que foi em maio de 2021. Então, o mielograma dele tinha 56% de plasmócitos, 19% de plasmócitos com fenótipo anômalo na imunofenotipagem, eles eram cadeia leve capa, cariótipo normal desse paciente, e na época ele fez um FISH, que não tinha nenhuma alteração relevante. Complementamos os exames de imagem dele com uma tomografia de corpo inteira, né, com protocolo para mieloma, e ele tinha somente essa fratura em L1 de 40% com redução de altura e nenhuma outra lesão óssea ou lítica. O diagnóstico, então, desse paciente foi de um mieloma múltiplo IgA-capa, RSS de 2, e vale ressaltar que na admissão ele tinha, né, anemia, plaquetopenia, hipercalcemia, lesão óssea e alteração de função renal. Inicialmente, a gente fez um bloco de Dexa, então ele fez 40 mg de dexametasona por 4 dias, associado ao ácido zoledrônico de 4 mg, no intuito de redução de dor, melhora da hipercalcemia, melhora da função renal. Esse paciente teve uma boa resposta inicial, ele tinha ainda muita dor, a deambulação, tinha um certo grau de neuropatia associada a essa alteração de mobilidade, então ele precisou de bastante fisioterapia, ele ficou alguns dias acamado, com necessidade de morfina, e aí o tratamento proposto na época foi o protocolo BCD, que era o nosso protocolo institucional, em 2020, e era o protocolo que a gente iria conseguir fazer para esse paciente com uma maior rapidez, né? Na época a gente até pensou em fazer o protocolo BTD, mas como ele tinha um certo grau de neuropatia, também secundária à lesão óssea, a gente ficou na dúvida se ele teria um benefício ou se poderia implicar um pouco mais em mantê-lo depois jovem com uma neuropatia mais persistente. Então, a gente fez o protocolo VCD semanal, mais o ácido eletrônico mensal, e a ideia era seguir com consolidação, na verdade, de fazer transplante autólogo de medula óssea. Esse paciente fez 4 ciclos, de junho a setembro de 2020. E em relação à avaliação de resposta após o 4º ciclo, esse paciente apresentou uma resposta completa. Então, aqui nessa tabela, eu coloquei justamente os exames de maio e de setembro e os valores, né? Então, assim, a hemoglobina dele de 7,9 normalizou para 13,5, IgA reduziu bastante, de 3,940 para 39, creatinina normalizou, eletroforese de proteína, ele não apresentava mais pico após o 4º ciclo, cadeia leve também normalizou a relação, e a imunofixação, tanto sérica quanto urinária, também não tinham mais presença de componente monoclonal. Seguimos com o transplante autólogo de medula óssea. Ele coletou 12 vezes 10 a sexta células CD34, mobilizamos somente com granuloquine. A ideia era justamente tentar acolher células para 2 transplantes, para a gente guardar uma reserva caso tivesse uma necessidade posterior. Fez o condicionamento com melfalano, 200 mg por metro quadrado, e ele infundiu, dia 7/10 de 2020. Em relação a intercorrências no transplante, ele teve uma neutropenia febril bem discreta, fez uso de cefepime por 5 dias, e teve uma enxertia neutrofílica no D+10. Em relação à avaliação de resposta após o transplante, esse paciente, ele manteve, na verdade, essa sua resposta completa, e aí iniciamos para ele, na época, talidomida de manutenção, 100 mg dia. Esse paciente, é importante ressaltar que para o transplante ele já estava 100% sem nenhuma alteração, tanto de dor, quanto força motora, quanto outros sintomas associados. Então ele teve uma excelente resposta ao tratamento, com melhora tanto laboratorial quanto clínica e performance e tudo mais. A gente iniciou a talidomida em dezembro de 2020, e aí em abril de 2021 eu optei pela troca por lenalidomida de 10 mg diário, justamente porque tinha sido liberado pelo rol da Anvisa, e era um paciente que estava em uso recente de talidomida,
49 anos, por ser jovem, por pensar na tentativa de uma manutenção a longo prazo, reduzir efeitos colaterais e melhorar a tolerabilidade do tratamento, a gente optou por trocar por Lena de 10 miligramas ao dia. Então, ele vem em uso dela desde abril de 2021, e esses são os exames últimos dele de laboratório. Então, assim, todos os exames estão normais, não tem anemia, plaquetas normais, sem hipercalcemia ou alteração de função renal, e tem uma IgA de 267, melhorou IgG e IgM, porque estavam muito baixas ao longo do início do tratamento e pós. Beta-2 normal, eletroforese sem pico, uma proteinúria de 24 horas negativa, assim como a imunofixação sérica e urinária. E cadeia leve, relação normal. Ele tem uma avaliação óssea também, de agosto, e a gente reavaliou com a tomografia corpo todo, né, protocolo para mieloma, e ele só tem essa lesão residual de L1, então ele não tem mais nenhuma outra manifestação de doença, e a ideia é a gente manter a lenalidomida dele contínua pelo tempo maior que a gente conseguir, tanto pensando em tolerância, quanto postergar uma nova recaída de doença. E é esse o caso, então. Obrigada. Obrigado, Suzana, aí pela excelente apresentação do caso. Vamos deixar a discussão, vai ser depois, tá? Eu vou convidar, então, o doutor Antônio Júlio, médico hematologista aqui do Oncologia Américas no Rio, para fazer a apresentação do caso dele. Antônio? Tá ok. Tá, o Antônio está se reconectando, aqui está uma dificuldade técnica, então eu vou aproveitar esse espaço, nunca fica espaço para a gente discutir mieloma, né? Para discutir um pouco do caso da doutora Suzana, né? Então, assim, de importante, né? Bom, claramente o critério, havia um critério de elegibilidade para transplante para esse paciente, né? Então, assim, indiscutível, né? A gente falou um pouco da questão da idade, da avaliação, entendendo que a idade não é limite, né? O outro ponto, ela fez a avaliação do FISH e conseguiu classificar o RSS, era um paciente que tinha um FISH sem alterações de alto risco, né? E seguiu com a conduta, como ela falou, estándar à época, né? Quer dizer, você teria ainda a opção do VCD ou VTD, ela optou sem dúvida, né? O paciente já tinha uma neuropatia periférica, e aí a limitação, eu também não arriscaria fazer a talidomida associada, ela optou pelo VCD, teve uma resposta satisfatória, é claro, um grande grupo de pacientes responde bem ao VCD, você consegue levar ao transplante, né? Depois, sem dúvida, seguindo aí com a manutenção com lenalidomida, né? Então, vamos dizer, esse é um estándar clássico de tratamento, né? Você tem aí essa perspectiva, como a gente fez na nossa apresentação da aula. Hoje a gente tem as opções do DARA-VTD e também do RVD para a indução, né? Então, assim, a gente pula um pouquinho da questão de usar a combinação do Cyborg, que foi, né, Carol, estou vendo a Carol aqui, a combinação mais popular aqui que a gente vinha utilizando, né? Na discussão anterior, a gente falou um pouco sobre a necessidade de se incluir o imunomodulador, então a gente tem essas possibilidades hoje, fazer o VRD ou dar a VTD e fazer a manutenção com Lena. Carol, você quer comentar aí? Consegui. Conseguiu voltar? Na verdade, a internet caiu, eu peguei só o final do caso, mas eu tinha conversado um pouco com a Suzana. Essa migração é bem interessante, né? Porque quem usou talidomida sabe dos problemas relacionados à droga, a opção dela de trocar para Lena é bem interessante. A gente vê os doentes muito bem clinicamente e muito mais, uma remissão mais prolongada. O Cyborg é aquele esquema clássico que, na verdade, a gente usou muitos anos, né? Até essa questão das aprovações novas, que agora a gente já começa a fazer um maior
gama de opções para os doentes e poder oferecer outros tipos de tratamento, principalmente relacionados aos riscos citogenéticos, que na verdade a gente sabe que os doentes, cada um vai acabando indo de um jeito, aquela coisa pronta do Cyborg nunca era muito adequada para todos, né? E adequando os riscos e adequando as terapêuticas. Foi bem interessante o caso, realmente. Carol, estamos informando aqui que o Antônio já tá na linha. Você quer chamar ele? Sim, sim. Vamos chamar, então, o Antônio Júlio. Ele é médico do Américas Serviços Médicos e médico da COI, hematologista. Ele vai apresentar o segundo caso para depois nós chamarmos os outros hematologistas para a gente aumentar a nossa discussão. Pode entrar, Antônio. A gente está com um problema com o caso com a entrada do Dr. Antônio Júlio. Se for possível, se ele tiver com muita dificuldade técnica, eu até poderia apresentar o caso, se vocês tiverem o PPT, porque eu conheço o caso, o Antônio nós estamos acompanhando juntos o caso, eu não vi a apresentação, mas é um caso bastante interessante, eu acharia legal. Se o Antônio tiver muita dificuldade, eu posso apresentar o caso. O PPT é que está com problema. Bom, é uma pena, porque o caso do Antônio, a gente preparou um caso bastante interessante de um paciente um pouco diferente da Suzana, que é um paciente que foi transplantado há 10 anos atrás e fez o tratamento inicial com talidomida dexa e ficou em remissão durante um período de mais de 8 anos, né? Em remissão completa e vindo a recair, recidivar agora, né? Então, eu acho que isso daria uma discussão bastante rica. Não sei se me enviar o PPT, alguma coisa assim, eu posso, repito, posso fazer a apresentação, se não, até pelo interesse. Vamos lá. Vamos lá, Antônio. Desembaraça esse PPT aí. Vamos lá. Consegue eu aí? Não. Vamos ver. Está aparecendo aí? Dá para aparecer? Está vendo aí? Bom dia. Desculpa a minha expertise em tecnologia. Eu não sou bom para isso. Meu nome é Antônio Júlio. Eu faço parte do grupo COI, sou hematologista. Também trabalho na área do transplante e fiz alguns cursos complementares. E, no momento, agora eu sou coordenador da residência da médica lá de hematologia da Rede Américas, o HG, lá no Hospital Vitória. Então, a discussão, na verdade, é um paciente bem interessante que tem vários pontos a serem levantados. O caso nem é um caso tão complicado, mas são pontos relevantes ainda hoje em dia. É um paciente de 64 anos, né? Ele é natural do estado do Rio de Janeiro, ele é de Volta Redonda, ele foi encaminhado por uma colega, para o Ângelo, e ele é hipertenso, faz uso de furosemida, e ele tinha uma história de bradicardia, isso em dezembro de 2011. Ele
ele jogava bola, né? 64 menos 9, ele tinha 55 anos, jogava bola e começou a sentir bradicardia, foi no cardiologista para avaliação dessa bradicardia, tinha indicação de marca-passo, fez um diagnóstico de um flutter atrial e, na época, na realização da investigação do pré-procedimento cardíaco, foi evidenciado uma anemia. Ele tinha 23 de hematócrito, tinha 8,1 de hemoglobina, com VCM de 92, tinha um pico monoclonal em gama e uma imunofixação que era uma IgG-capa. Então, foi realizado, na época, um aspirado e uma biópsia de medula que evidenciou um diagnóstico de mieloma múltiplo. No inventário ósseo, ele não tinha nenhuma lesão lítica e função renal normal. Naquela época não existia free light, né? Então a gente não tem esses parâmetros. E aí ele foi tratado com 6 ciclos, né? Porque isso era 2011, 2012, de talidomida e dexa, e depois foi para um transplante autólogo em maio de 2012. E aí eu coloquei esse gráfico só para a gente lembrar o que a gente tinha até 2005, né? E isso já era 2011. Era talidomida, bortezomib era somente para a rede privada, né? Então, para a rede pública, a gente só tinha a talidomida e o transplante autólogo e o famoso VAD. E, além de tudo, o mais importante, que para mim continua sendo uma droga fundamental para o mieloma, o melfalano, né? Então, sem o melfalano, a gente não vai a lugar nenhum. Passados 9 anos, o paciente estava mantendo o uso regular dele de amiodarona, e ele quis, passado pelo cardiologista dele, e em abril desse ano ele começou a apresentar um novo quadro de cansaço, que era uma anemia. Ele estava com 24,3 de hematócrito, com 8,6 de hemoglobina, um pico monoclonal em gama de 3,36 gramas por decilitro e a imunofixação, uma nova imunofixação IgG-capa. Novo inventário ósseo sem a função renal normal e um free light de 8,68, a relação. Foi realizado nova avaliação medular. Ele tinha um mielograma com 16% de plasmócitos, uma imunofenotipagem de 2,4% de plasmócitos, sendo que 98% tinha um fenótipo anômalo, né, e uma clonalidade de cadeia leve capa, com CD38 positivo, CD56 forte, CD108, CD117 capa. Cariótipo normal. A gente conseguiu fazer o FISH sem alteração, e a imunohistoquímica marcou CD138, imun 30%, capa lambda 134, então já fechava o diagnóstico de uma recaída do mieloma 9 anos depois de um tratamento que, hoje em dia, se você fala talidomida e dexa, a gente é olhado de extraterrestre, né? E aí, o paciente com 64 anos, em bom estado geral, ele trabalha, exerce as suas atividades físicas, a hipertensão dele está controlada, mas ele tem esse flutter com o uso de amiodarona, e cada vez mais a gente começa a individualizar o tratamento para cada tipo de paciente, de acordo com as comorbidades, de acordo com o PS, com o objetivo, a qualidade de vida, né, o que o paciente quer para a vida dele, enfim, sabendo que ele tem uma neoplasia que tem um caráter crônico. Então, hoje em dia, né, em 2005, a gente só tinha até o bortezomib, isso mesmo para rede privada.
Então, para a rede pública, era o melfalano, a talidomida e a Dexa. E hoje em dia a gente tem essa gama de medicamentos, de opções terapêuticas, cada uma com seus resultados, com suas vantagens, desvantagens, efeitos colaterais. Enfim, ele, da época da talidomida, ele só ficou com um certo grau de neuropatia periférica. Naquela época não se fazia manutenção com talidomida, então ele não fez manutenção com talidomida e nem fez nenhum tipo de consolidação. E eu quis mostrar esse gráfico porque na hora que a gente começar a discussão dos protocolos, a gente vê que dos pacientes com mieloma múltiplo, por ele ter um flutter, né, eles são mais acometidos por doenças cardíacas. Então, qualquer doença cardíaca, comparado com um paciente que não tem mieloma múltiplo, o paciente de mieloma tem 60% contra 54%, e hipertensão, a disritmia, né, cardíaca, que é o caso dele, que é o flutter, desordens de condução, miocardiopatia, insuficiência coronariana e isquemia miocárdica. Então, hoje, né, em 2021, 9 anos depois, qual o melhor tratamento, né? Qual seria a melhor terapia para ele, pensando que ele é um paciente que tem 64 anos, que tem um PS 0, tem uma qualidade de vida boa, que recaiu, teve uma recaída 9 anos depois do primeiro tratamento. Isso é bastante coisa, o paciente está completamente fora da curva, né? Que a gente sabe que a média de recaída pós-transplante é de 3 anos, e a gente tem essa gama de opções, né? DRD, Alcione, que é a DVMP, aí tem o KRD, que entra o Carfil. A gente sabe que o Carfil é uma droga potencialmente cardiotóxica, né? Mas que não contraindica totalmente o uso nos pacientes cardiopatas. Inclusive, existem vários estudos americanos que dizem que se você tiver um bom cardiologista, se você fizer os exames periodicamente, não tem nenhum problema, é uma droga segura para um paciente cardiopata, mas a gente sabe que nem todos os colegas eles preferem usar o carfilzomib, preferem deixar o Carfil de lado quando o paciente tem algum tipo de miocardiopatia. Então, após da conversa com a médica assistente dele lá de Volta Redonda, o Ângelo, a gente decidiu que ele faria um novo protocolo de indução com transplante de medula. Então, ele vai para um segundo transplante 9 anos depois. A gente vai induzir com VRD, assim como o Ângelo falou, é o protocolo standard, né, de primeira linha, mais o transplante de medula óssea, né, o TMO, autólogo, para ser submetido ao melfalano, né, que para mim, uma das principais drogas, e a manutenção, que provavelmente vai ser com lenalidomida. E coloquei outras opções, né, porque a gente tem vários tipos de opções de DVTD mais transplante, o RD, talvez se ele tivesse um PS pior, faria um RD, e aí tempo fixo, 2 anos, 3 anos, ou até progressão, né? Assim como o IRD, o DVD e o RD. Então, na verdade, o que eu quero, o caso é que é raro, né, o paciente que tenha feito apenas talidomida e Dexa e mais o melfalano, né, transplante autólogo, e ficou 9 anos em remissão completa, e agora ele recai
com 9 anos depois, e a gente vai encarar um segundo transplante. Eu não sei se todo mundo aqui, porque ele tem 65 anos, ele ainda está dentro da faixa, eu não sei se todos os colegas pensam da mesma forma, se faria alguma coisa diferente ou se tocaria, reinduziria e faria um segundo transplante mais manutenção. E é isso que eu tenho para levantar essa bola, essa discussão do segundo transplante autólogo. Obrigado. Obrigado aí, Antônio, pela excelente apresentação do caso. Interessante. Carol. Vamos convidar, então, o pessoal do painel, né? Ricardo Bini, Márcio Rori, Paulo Quaresma e Luciana. Opa, todo mundo aí. Então, Carol, já assim, a gente tem menos de meia hora. Então, assim, a sugestão é que cada componente aí do painel fale aí em torno de, no máximo, uns 5 minutos sobre os 2 casos, né? Faça o seu comentário, no máximo 5, pessoal. E depois a gente faz uma discussão entre todos, tá ok? Então, podia começar pela ordem. Bini, começa você aí. Está em cima. Ok. Pessoal, agradeço a oportunidade da gente poder discutir casos. É sempre uma coisa bem mais, bem ágil, né? Eu vi esses 2 casos e o primeiro caso, que é o caso da Suzana, paciente bem jovem, com manifestações com doença óssea, citopenia, disfunção renal, um mieloma IgG-capa, sem dúvida com grande necessidade de início de tratamento, e seguir um curso de tratamento que é muito dentro daquilo que a grande maioria de nós pensaria, né? Então, uma condução, acredito que é muito padrão, né? A minha, assim, um paciente que teve uma resposta muito adequada com BCD, apresentou uma resposta significativa, foi caminhado ao transplante, teve uma coleta muito boa, né, de células-tronco, submetido ao MEL 200, teve, acredito que, muito pouca repercussão em termos de toxicidade no transplante autólogo, atingiu uma ótima resposta, manteve com talidomida, trocou para lena, com uma escolha de acordo com o perfil de toxicidade mais favorável. E o meu pensamento, visto que é um paciente mais recente, e eu me orgulho de pensar que hoje em dia eu tenho muito mais dúvidas do que certeza. Eu acho que o meu pensamento em relação a esse caso é o que nós pensaríamos sobre a questão de o que faríamos diante da necessidade eventual de um novo tratamento, né? Eventualmente, ou um segundo transplante, o que se pensaria em fazer com uma nova reindução, ou não, de fato, talvez esse paciente poder ser tratado com outras modalidades que estão também estão disponíveis e a gente tem um pouco mais de flexibilidade nisso. No segundo caso, um caso que eu conheço também, um paciente que passa pelo nosso grupo de transplante, a gente tem esse contato com esse paciente, é um paciente de sexo masculino que faz uma progressão tardia, né? E diante disso se vê na necessidade de um novo tratamento. E diante das opções, acho que o Antônio Júlio, na discussão com o Ângelo, né, optaram por tentar levar esse paciente a um transplante, buscando um controle de doença talvez melhor e talvez considerar a questão de
outros tratamentos de acordo com a necessidade. Esse é um paciente que a gente, inclusive, mais recentemente, teve uma situação em que ele, eu vou até apenas acrescentar uma informação, que esse é um paciente que ele, diante dos nossos critérios de muita segurança no transplante, nós tivemos em último momento a evidência de sorologia positiva IgM para CMV, naqueles momentos assim, de últimas checagens, né? É um paciente que já tinha até conseguido coletar célula, então é um paciente que a gente ponderou, inclusive, segurar o transplante dele nesse momento para realizar em outro daqui a um pouquinho, né? Então, esse é mais um dado muito interessante, porque tem a questão do que a gente pode oferecer de melhor em termos de eficácia e aquele extremo cuidado que a gente tem em relação à segurança do paciente. Isso é mais um ingrediente para a discussão, tá? Eu queria só colocar essas informações. Obrigado, Ricardo. Está na ordem dos quadradinhos aqui do Zoom. O próximo aqui é o Paulo Quaresma, né, Carol? É o mesmo quadradinho que você está vendo aí? Sim, agora é o Paulo e depois o Marcinho. E depois a Lu. Vai lá, Paulo. Pode, isso. Legal, Ângelo, Carol, bom dia a todos aí. São dois casos bastante interessantes, até parecidos, né? São diagnósticos de pacientes bem jovens aí com mieloma um pouco fora da nossa mediana de idade aqui. Mediana de idade, na verdade, do diagnóstico da doença. E o que é interessante aqui no caso da Suzana, tem duas questões aqui, que é uma que é bastante polêmica, que sempre se discute em pacientes que fazem VCD ou VRD, que não tem um dado da consolidação ainda muito definido, né? Diferente de quem faz o DARA-VTD, por exemplo, né, que tem um estudo já desenhado com a consolidação pós-transplante, né, VCD, o VRD, fica na dúvida ali se a gente tem que consolidar, se não tem que consolidar, ou se tem que paciente merece uma consolidação, quem não merece, quem merece direto para manutenção. Enfim, eu acho que isso é um ponto interessante de ser discutido para quem faz, para os pacientes que são submetidos a esses protocolos. E a questão interessante também da troca da talidomida pela lenalidomida, né? Eu tenho um caso até similar, uma paciente que quando diagnosticou, a gente não tinha mieloma, não tinha lenalidomida ainda no rol da ANS, nem aprovada, na verdade, pela Anvisa ainda. Foi em 2017, 2018, essa paciente, ela acabou fazendo VCD, transplantou, fez uma consolidação com VPD, na verdade, 2 ciclos, e depois seguiu uma manutenção com talidomida, um caso similar aqui ao da Suzana. E ela evoluiu com neurotoxicidade, a gente acabou suspendendo. E na dúvida, aí já tinha lenalidomida, ficou na dúvida se a gente trocava a lena, conseguia a manutenção com lena ou não fazia nada, porque a paciente estava com resposta completa stringent. E aí a gente optou por não fazer nada, e a paciente já está 2 anos em resposta completa, sem nenhuma necessidade de tratamento. Estou dizendo, eu não estou pregando contra a manutenção, claro, defendo a manutenção, tem que ser feito, isso aí já está mais do que definido aí em meta-análise, mas é um caso interessante aí também dessa discussão aí da troca da talidomida para a lena, né, na época que ainda não tinha a lena. Em relação ao caso do Antônio, eu acho que também é a discussão que fica, é a necessidade do segundo transplante, né? Agora quando ele diagnosticou a doença, a gente não tinha nada, né, praticamente não tinha medicação nenhuma. E agora se tem todo um arsenal terapêutico que mudou a história do tratamento da doença, do prognóstico, e aí a gente fica na dúvida se de fato o que é melhor, né? Se é retransplantar ou se é utilizar um novo tratamento aí com daratumumab, com carfilzomib, enfim, com imunomodulador, a combinação dessas medicações, se tem o mesmo benefício ou não. Eu acho que é isso, são 2 casos bem interessantes e que os pacientes estão respondendo muito bem. Obrigado aí, Paulo. Passa a palavra aí para o Márcio. Bom dia, pessoal. Então, o primeiro caso é aquilo que a gente vê na prática todo dia, né? Paciente jovem, às vezes sem comorbidade nenhuma, que roda com dor lombar pelos ortopedistas, e aí chega
na verdade, com anemia, às vezes com fraturas importantes, com piora importante de PS, né? Esse paciente já tinha fratura de coluna lombar em rim, e foi tratado então com VCD, protocolo que era padrão da instituição na época, e foi feito o tratamento com transplante de medula óssea e manutenção com o que era disponível na época, por causa da questão regulatória mesmo, de não ter a lenalidomida disponível, porque estava fora do rol da ANS, foi feito com talidomida. E aí, por conta do perfil de toxicidade, foi trocado isso para lenalidomida. Enfim, como o Paulo falou, o papel da lenalidomida como manutenção está muito bem consolidado. Uma coisa que eu sempre fico meio na dúvida, fico me perguntando, é a questão de quanto tempo a gente faria de manutenção com lenalidomida. Na apresentação do Ângelo, ele tinha colocado que tem um grupo, que é o europeu, que faz um tempo fixo. O trabalho original, que colocou a lenalidomida como um padrão para manutenção, era um tratamento contínuo, mas a gente sabe que a lenalidomida tem um aumento de incidência de neoplasia secundária com o uso de lenalidomida. Então, esse paciente é um paciente muito jovem, que provavelmente depois ainda vai fazer outros tipos de tratamento, porque a história natural do mieloma é recidivar, né? E aí o que eu fico me perguntando é quanto tempo a gente faria? Faria 2 anos, 3 anos, faria continuamente num paciente jovem, que a gente sabe que vai ser submetido a mais quimioterapia no futuro e que tem um risco de ter uma neoplasia secundária. Então, essa acho que uma coisa para a gente discutir depois da colocação da Luciana, que eu queria colocar em discussão. O segundo caso é um caso realmente atípico, né, de um paciente que foi tratado só com dexametasona e talidomida e que seguido de consolidação com transplante autólogo de medula óssea, com melfalana, quimioterapia em alta dose, com resgate de célula tronco hematopoética, e que se mantém sem consolidação, sem manutenção, por tanto tempo com doença controlada. E aí, a outra questão para a gente discutir é justamente o que o Paulo tinha colocado, a questão de você optar por um segundo transplante ou optar por outros tratamentos, como o Antônio colocou que existem inúmeras opções, e aí discutir qual é o papel atualmente do transplante de medula óssea autólogo nesse contexto, né, de um paciente um pouco mais velho, que já tem uma cardiopatia de base, e qual a diferença que a gente teria de resposta, de sobrevida, se a gente tivesse optado por um outro tratamento, já que ele, na verdade, fez só dexametasona e talidomida, a gente tem inúmeras outras combinações para usar, né? Ele não usou nem imunomodulador, nem inibidor de proteasoma ainda, não tinha usado na primeira linha, né? E aí eu gostaria de colocar isso para discussão depois, né? Qual é o ganho a princípio de sobrevida e qual é a melhora de resposta que a gente teria com o segundo transplante versus usar esses outros tipos de tratamento. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Márcio. Passar para excelentes considerações. Aí passar para a Luciana. Bom dia, gente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Enriquecedor, principalmente no mieloma múltiplo, que é uma das patologias hematológicas, talvez seja que tenha mais avanço de tratamento, né? Hoje a gente tem tantas opções que, como o Bini falou, é difícil não ter certeza hoje em dia em relação ao mieloma, né? E a gente tem que sempre olhar para cada particularidade de cada paciente, né? Paciente jovem, com morbidade, enfim, paciente mais idoso, frail, né? O que a gente pode oferecer de melhor, já que a gente tem tantas opções. Eu vou ser breve, todo mundo já comentou aqui sobre os casos, né? O caso 1 da Suzana é um caso bem clássico em relação à sintomatologia, apresentação, tironeidade, né? Um paciente mais jovem, mas enfim, uma questão que eu gostaria de discutir com vocês é sobre a reavaliação da doença óssea,
depois do pós-tratamento, que é uma questão que eu tenho, particularmente, eu tenho dúvida se vocês fazem isso na prática de rotina ou se é individualizado, enfim. E uma outra questão também desse primeiro caso, o paciente tinha 1,3 de creatinina, era uma alteração renal discreta, né? Ele melhorou muito com o tratamento, mas enfim, quando a gente está diante de um paciente com insuficiência renal, com hipercalcemia e doença óssea, né, se vocês têm usado denosumab, e como manejar a hipocalemia do denosumab, né, a gente começou a usar mais a droga e vem observando sobre a dificuldade, pelo menos uma visão particular minha, né, do manejo dessa hipocalemia que é frequente e sintomática. Sobre o segundo caso, né, que o Antônio apresentou, é muito interessante, um paciente jovem, hoje em dia que a gente só fala das novas drogas, que são excelentes, quase que aposentando um segundo transplante, né, nesse cenário, a gente ainda vê que ainda tem alguns pacientes que, sim, um segundo transplante pode ter um papel importante ainda, né? Ainda não está totalmente aposentado, como algumas pessoas atualmente a gente escuta. É bem interessante, um paciente jovem que ficou tanto tempo em remissão, tratado tão pouco, né? Recebeu pouco tratamento. Então, eu acho que cabe ainda essa discussão de eu acho que a principal questão é quando utilizar o segundo transplante nesses pacientes que ficam com um grande tempo de sobrevida, livre de progressão de doença. Seriam as considerações aqui que eu queria escutar a opinião de vocês. Não vou me prolongar aí para a gente ter um tempo para a gente escutar a opinião de todo mundo, conversando. Obrigado, Luciana. Carol, a gente tem aqui, vocês estão vendo o reloginho amarelo, todo mundo vendo aqui, né? Estou vendo. 11 minutos, então, 20 segundos. A Lu fez comentários bastante interessantes, né? Vai lá você primeiro. As dúvidas que ela tem, né? As dúvidas que ela teve aí, que a gente teve alguns casos em comum, a gente teve na prática essa hipocalcemia grave nos doentes usando reabsortivos ósseos e osteoclastos, e na verdade esses doentes têm um manejo muito difícil por nós hematologistas. Eu fiz uma consulta e descobrimos que na verdade aquela vitamina D que todo mundo usa para segurar a hipocalcemia, o cálcio oral, elas são frustras no primeiro mês. A gente teve 2 casos de pacientes que ficaram gravíssimos por causa disso, e descobrimos que a gente tem que usar sigmatriol oral, que é uma vitamina D ativa, e não a vitamina D que vai ser transformada em inatividade, que demora 1 mês. Então, esses doentes têm que usar o denosumab ou o zometa, o que quer que seja, associado ao sigmatriol e associado ao cálcio. E aí você evita completamente a hipocalcemia. A Luciana passou uma experiência horrorosa, o doente quase faleceu 4 vezes por hipocalcemia, né? Foi bastante traumático. E com relação ao transplante, né, que o Antônio fez no segundo... uma segunda linha de tratamento com o transplante, eu acho super interessante, né? 9 anos depois você reiniciar a mesma terapêutica feita anteriormente. E eu queria saber o que o doente fala, porque quando eu pergunto para o paciente, vamos fazer outro transplante? Quando você tem essa proposta, você guarda a célula, você guarda duplo transplante, que todo mundo fala, o paciente sai falando, eu nunca mais farei isso na minha vida. Eles estão muito traumatizados com o transplante, mas eu acho uma terapêutica excelente, adoro o meu falando, é uma terapêutica na mão, a gente tem prática, né? E o que escolher, né? Porque você vai escolher transplante, dar a VMP, você tem um arsenal de drogas, e eu sempre falo, que eu sempre aprendi, você usa o que você usa mais. Só que hoje em dia, quem tem mais experiência com o quê, né? São tantas drogas, são tantas opções. Eu tô indo mais pro lado do Dara, que eu gosto muito, eu tô pegando mais mão com isso, obviamente a Lena também, mas todos eles têm muitos efeitos colaterais, né? Não tem jeito. Muitos efeitos não, mas o doente reclama de usar um remédio cronicamente. Você vem com um doente de 9 anos sem usar nada, vai falar para ele que agora ele vai usar porque a gente estudou e viu que os estudos mostram. É difícil você convencê-los, né? Eu hoje em dia faço um compartilhamento desse vida. Olha, sua vida pode ser assim, sua vida pode ser assado, e vamos tentar juntos decidir o que for melhor, né? Eu acho que eu tô mais nessa linha, porque quando você tem muita opção, você fica perdido, a conduta, né? Carol, quando o Antônio falou vamos apresentar o caso, eu falei, não, vamos, Antônio, porque realmente
eu sabia que ia suscitar uma discussão muito interessante. Esse paciente, quando ele fez a consulta agora de novo comigo e com a colega lá de Volta Redonda, eu também fiquei na mesma dúvida que o Marcinho até levantou, que vocês estão colocando aqui. Na verdade, assim, ele tem duas características que a gente permite falar que o transplante da recidiva vai ser útil para esse paciente. Primeiro, ele recaiu ainda numa idade, está com 61, se eu não me engano, agora exatamente está com essa idade. Quer dizer, se esse paciente tivesse 64, 65, no momento da recidiva, eu já teria mais dúvida. Quer dizer, acima de 65, eu já não consideraria tanto essa possibilidade. E a duração da resposta com o primeiro transplante, né? Quer dizer, uma duração de resposta de 8 anos permite supor que a gente alcance pelo menos uns 5 anos de sobrevida livre de progressão após o segundo transplante. Claro que a gente tem aí, o paciente também, a opinião óbvia, assim, sem dúvida, a opinião do paciente tem muito peso nessa situação, né? O paciente não teve uma experiência traumática no primeiro, então, assim, ele não hesitou, a família também, então eu levaria bastante em consideração a opinião da família, mas Márcio tem razão, a gente tem múltiplas opções para esse tratamento. Esse paciente, ele é inibidor de proteasoma naive, Lena naive, CD38 naive, quer dizer, então assim, a gente fica, claro que isso me deixou ali, bom, enfim, será, vamos com o segundo transplante, mas esses dois fatores, né, eu cada vez mais recomendo menos coleta para tandem, em pacientes com 64, 65, que a gente vai transplantar o primeiro, não tem muito sentido, né, porque ele vai ter acesso só se for fazer o tandem para o alto risco, isso é outra coisa, mas para a recidiva, a perspectiva é cada vez menor de se usar, né, mas esse paciente reunia esses dois fatores, uma idade relativamente mais cedo, de recaída, e uma duração de resposta muito longa, sem manutenção, foram 8 anos sem qualquer manutenção. Existe esse grupo de pacientes, né? Existe esse grupo de pacientes. Tirou de um certo modo a sorte grande nesse sentido. Não sei se a gente tem 5 minutos, aí não sei se está todo mundo de acordo com essa questão. O Márcio levantou a questão. Eu acho, do Márcio, a questão da cardiopatia, Ricardo, vocês estão aí mais próximos do paciente. É claro, se em algum momento agora, né, vocês julgarem que envolvam um risco mínimo de complicação, por favor, a gente pode rediscutir, tá certo? Não sei se o Ricardo... fechado, né? Essa sorologia, né, Ricardo, que você falou para a EGM. Para um pouquinho, rever, né? Eu acho que a gente está diante de uma doença que tem o tratamento, ele tem uma visão que é eletiva, né? Então eu acho que a gente rever, não vai inviabilizar, né? E você tocou num ponto que eu acho bastante relevante, né? Porque a gente pensa muito naquilo que a gente pode estar oferecendo para controlar melhor a doença. E uma coisa que a gente estava falando lá no outro painel, quando você apresentou, é que a gente, às vezes, apesar da gente hoje poder fazer transplante autólogo em pacientes com idade mais avançada, em mieloma, a gente também cada vez fica mais diante das comorbidades. E aí, aquela avaliação hoje, para mim, no mieloma, em que a gente tem múltiplas opções de tratamento e a gente oferecer um tratamento que pode também agregar ótimo resultado, a gente fica naquela balança entre o índice de comorbidades, as comorbidades e, eventualmente, talvez o que a gente poderia oferecer de melhor controle da doença, talvez não seja o mais prudente, se a gente pesar tudo, né? E eu estou falando com um viés de transplantador, né? Então, hoje eu penso muito mais naquele paciente, assim, penso mais assim, aquele que eu evitaria transplantar
do que aquele que sem dúvida eu faria, né? Eu tenho muito, talvez seja a idade, né? Talvez hoje eu seja mais conservador, né? Então eu penso mais naquele em que eu evitaria. Esse paciente aí que a gente falou da questão do CMV e IgM, acho que a gente teve essa questão da pandemia e trouxe muito para a gente até as próprias diretrizes redimensionadas do EBMT, né, da Sociedade Americana de Terapia Celular, em que a gente trouxe um pouquinho, não foi por causa do CMV, foi muito mais por causa do Covid, mas a gente trouxe um pouquinho também dessa rediscussão das duplas, triplas checagens de situações de infecções virais, né, em que a gente muitas vezes pede um transplante e quando vê, a gente já está com aquilo na porta de fazer e a gente tem que ter o último checagem, né, antes de embarcar nos procedimentos. Beleza, Ricardo. A gente está indo já aí para as considerações finais, faltando 2 minutos e meio. Eu vou passar para a Carol aí para fazer o fechamento, depois eu falo, eu concluo aqui. Carol? Então, eu achei ótimo, né? Uma mesa de amigos, um painel, vamos dizer que agora não tem mais mesa, é um painel de amigos, discussões super válidas, bem da prática clínica, acho que de todo mundo que passa as angústias de todo dia com os doentes de mieloma, que a gente ficou perdido. Obrigada a todos, ao Antônio, a Suzana, que apresentaram os casos, a Lu, Marcinho, Paulo e Ricardo. Ângelo, faça as considerações finais para encerrar. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Confirmando o que a Carol disse, foi excelente esse painel aqui, a apresentação dos casos. Realmente, esse modelo assim, de tumor board que a gente vai adotando aqui na oncohematologia para a gente uma perspectiva muito boa de discussão. Na verdade, assim, o mieloma tem isso que vocês falaram, quando o Antônio mostrou lá as possibilidades de tratamento do paciente, aquilo impressionava bastante o número de combinações do que a gente tem que fazer, particularmente no cenário da recidiva. O transplante, como eu falei na minha aula, assim, vai ter continuando um papel central, mas eu acho importante, assim, o que o Ricardo falou, hoje a gente, na hora de definir o critério de elegibilidade ao transplante, a gente tem que ser bastante cauteloso e ter uma estratégia bem adequada para trazer o benefício máximo para o paciente. Então, esse é um ponto importantíssimo, a gente tem alternativas e a gente deve utilizar da melhor maneira possível. Então, era isso, então, que eu queria falar para vocês. A gente vai ter a conferência magna, na nossa ano que vem, esperamos ansiosamente estar todos juntos nesse summit, nos nossos eventos, né? Todo mundo já está aí com essa vontade de aglomerar, não é verdade? Eu queria passar aí para a conferência magna, para a sala principal, e obrigado a todos, e um bom dia e boa continuação de evento. Obrigado, gente. Oi.